E aí pessoal, aqui é o Aldo. No vídeo de hoje eu vou mostrar como abrir um PDF e importar uma tabela de dados para dentro do Excel e no meio do caminho fazer algumas transformações nos dados, tá bom? Mas antes de começar, não se esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Para esse vídeo eu vou estar usando a demonstração de resultados da Equatorial, tá? Eu fiz uma edição no arquivo porque são várias páginas, só me interessava uma das páginas para essa videoaula. Então eu já selecionei aqui a página 2, beleza? Eu tenho esse arquivo aqui, que é esse PDF, né? E eu vou pegar esses dados e a intenção é jogar todos esses dados aqui dentro do Excel, né? Ficando nesse formato e garantindo que, por exemplo, a coluna A fique com formatação de texto e esses pontinhos, igual tem no arquivo PDF. E aqui no cabeçalho, veja que eu tenho o trimestre atual e exercício anterior, seria o quarto trimestre de 2022. Eu quero substituir esse texto por 1T23 e 4T22. Então a gente vai fazer essas transformações aqui no meio do caminho, beleza? Então vamos para uma planilha limpa para poder fazer todas essas transformações, beleza? Pegando uma planilha limpa, a primeira coisa antes de a gente tentar importar um arquivo PDF é garantir que o arquivo PDF esteja estruturado da forma correta. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho esse arquivo PDF, vejo que os dados estão estruturados. Eu consigo selecionar os dados e veja que ele seleciona, mas fica uns campos em branco aqui. Isso aqui mostra que ele está selecionando só os dados importantes mesmo, os dados do PDF. Eu tenho esse outro arquivo PDF aqui, que é uma imagem daquele arquivo, só que eu salvei como um PDF. Veja que dessa vez eu tento selecionar e eu não consigo. Então, se eu tentar abrir esse arquivo dentro lá do Excel, ele não vai conseguir entender, tá bom? Então certifique-se que seu arquivo é um arquivo PDF primeiramente, tá ok? Então vamos aqui. Para abrir o arquivo, a gente vai usar o Power Query, tá? Então aqui em dados, obter dados, de arquivo e de PDF. A gente seleciona o PDF que a gente quer, que é esse daqui. Vai aparecer essa janela aqui, que é o navegador, e aqui ele mostra o que o Excel consegue identificar no arquivo que a gente abriu. Então ele consegue identificar o quê? A tabela 1 da página 1, aqui ele mostra o que ele conseguiu identificar. Então, veja que tem todos os dados. E aqui na página 1 é a tabela, que a gente já tem, junto com o resto dos textos, que tem texto aqui para cima e tem um texto aqui embaixo também. Então é isso que ele conseguiu identificar. Vamos fazer esse mesmo processo, só que agora abrindo o arquivo que eu salvei como imagem, só para vocês terem uma noção do que acontece. Deixa eu fechar aqui. Dados, obter dados, de PDF. Deixa eu lá no arquivo de imagem, que é esse daqui. Vejo que o Excel abriu a mesma janela, só que dessa vez ele não identificou nenhuma tabela, só a primeira página. E quando eu seleciono aqui na página, vê o que acontece. Essa tabela está vazia, ele não conseguiu identificar nada. Então isso que acontece também. Então é por isso que se eu tentar importar uma imagem, não dá certo porque o Power Query não consegue identificar, tá bom? Então vamos voltar para o que a gente tinha antes, de arquivo de PDF, vamos selecionar e esse daqui. Beleza. O que interessa a gente é a tabela. Aqueles textos a mais não nos interessam, então eu vou utilizar a tabela aqui, tá? Nesse primeiro momento eu não vou usar o transformar dados, vai ser só na segunda parte aqui. Então, por agora eu tenho duas opções, carregar e carregar para. O que vai fazer esses dois? Ambos eles vão carregar esses dados que estão aqui para a planilha. Só que em carregar ele já vai utilizar as configurações padrões do Excel. E carregar para a gente consegue definir algumas delas. Eu vou usar a carregar para. Está processando. E aqui ele aparece essa janela. Aqui eu defino duas coisas. Como eu quero salvar os meus dados, né, eu posso salvar com uma tabela, um relatório dinâmico, um gráfico dinâmico ou somente a conexão, fica salva a conexão. E aonde eu quero salvar esses dados, se é nessa planilha mesmo ou numa nova planilha. Eu vou utilizar uma nova planilha e eu quero salvar como uma tabela. Ok. Vejo que o Excel cria essa tabela aqui e também essa planilha nova. Aqui está todos os dados, então eu consigo editar eles se eu quiser, que eles estão salvos como uma tabela. E aqui do lado também tem a conexão, que o Excel informa que ele está conectado ao arquivo PDF. Então se eu passar o mouse aqui, aparece o que ele está mostrando e tudo mais. Tá bom? Então beleza, você já aprendeu aqui como importar os dados. Mas agora, o que eu quero também é, antes de importar os dados, eu quero fazer alterações aqui nos dados. Antes disso, então vamos lá. Deixa eu deletar as conexões. Ok. E deixa eu deletar essa planilha aqui para ficar tudo limpo de novo.
Beleza. A gente vai repetir o mesmo processo. Então, dados, obter dados, de arquivo e de PDF. Vamos escolher o PDF que me interessa. Só que dessa vez, ao invés de eu ir direto para o carregar para, eu vou transformar os dados antes. Então, vou vir aqui, tabela, e venho em transformar os dados. Processando. Vai aparecer essa outra janela aqui, tá? Essa janela aqui é de edição do Power Query. Então, o que eu quero fazer? Eu quero primeiro mexer nessa coluna para que ela fique com os pontos e seja um texto, ou seja, tudo à esquerda. Eu quero mexer aqui nos nomes dos cabeçalhos. Então, primeira coisa, vou mexer na coluna código da conta. Para eu transformar ela em texto, tem duas opções. Selecionar ela aqui, vir nesses numerozinhos, clicar, escolher a opção texto, ou seleciono novamente a coluna e eu venho aqui na página inicial e tipos de dados eu escolho texto. E aí vai me aparecer duas opções, substituir o atual ou adicionar uma nova etapa. Se eu adicionar uma nova etapa, vai criar uma nova etapa aqui e vai simplesmente transformar os meus números em texto, só jogando para a esquerda. Só que eu não quero isso, eu quero substituir a atual. Eu não quero criar uma nova etapa, eu quero que ao invés desses números ficarem dessa forma, eu quero que elas fiquem do lado esquerdo e com os pontos. Para isso, eu tenho que utilizar a opção substituir a atual, veja que ele substitui. E agora eu quero mudar os cabeçalhos. Então aqui, basta clicar duas vezes e aí eu digito 1T 2023, Enter, substituiu e criou uma nova etapa. Agora eu venho aqui novamente, digito 4T 2022, Enter, e altera o nome da coluna também. Agora basta vir aqui em fechar e carregar, e eu vou escolher fechar e carregar para. Vai aparecer novamente aquela janela onde eu escolho como eu quero salvar o arquivo e aonde. Então, tabela e na nova planilha. Ok. Vejam novamente que o Excel criou uma nova aba aqui, uma nova planilha. Os meus dados estão aqui editáveis, eu consigo clicar neles. E veja que a minha coluna A, código da conta, está com os pontinhos e tudo à esquerda como um texto. E já os meus cabeçalhos da coluna C e D estão como eu fiz, né? 1T 2023 e 4T 2022, ao invés de como estava no arquivo PDF de cara, que estava trimestre atual e exercício anterior. Beleza? Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado se você chegou até aqui. Não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal, que isso ajuda bastante a gente. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.